Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, gente, ao nosso estudo, né, da disciplina de Direito do Trabalho 2, né? Agora testando uma nova plataforma. Deixa eu melhorar o áudio aqui. Agora, gente, testando uma nova plataforma de gravação de aula com vídeo, né? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o trabalho da criança e do adolescente. É uma matéria prevista na CLT, dos artigos 402 ao artigo 441. Aí eu sugiro que vocês abram aí a CLT de vocês, né? E a gente vai acompanhando a matéria. Então, gente, na CLT a gente tem a previsão de duas figuras, né? Quando fala de menor, né? Existe o menor, o trabalhador menor, né? E o menor aprendiz, né? A CLT ela determina que o trabalhador ele tem que ter mais de 16 anos, né? Essa é a regra geral, né? Ele tem aquela capacidade a partir de 16 anos, devidamente assistido por seus pais e tal. E ele adquire a capacidade plena para o trabalho depois dos 18 anos. Aí sim ele pode se representar, ele pode rescindir o contrato por ele mesmo, tá entendendo? Só que também a CLT prevê a figura do menor aprendiz, né? E o menor aprendiz é inclusive uma exceção ao trabalho daqueles que têm os menores de 16 anos, né? A CLT diz que ninguém pode trabalhar com menos de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, né? Então a CLT ela tem essa diferenciação, né? Ela tem essa diferenciação de menor e menor aprendiz, né? Considera-se menor para os efeitos da CLT o trabalho o trabalhador de 14 anos até 18 anos. Isso aqui é um conceito já está no artigo 402. No entanto, o menor aprendiz a gente vai ver que ele é mais elástico essa condição de menor na condição de aprendiz, né? Ele vai dos 14 aos 24 anos de idade, né? A gente vai ver no nosso estudo. Então o que ele diferencia o menor para o menor aprendiz, né? Gente, o trabalhador do menor, de 16 a 18 anos, como está previsto na CLT, ele pode inclusive ser analfabeto, entendeu? Se for o caso. Já o menor aprendiz, ele tem que estar vinculado a uma instituição de ensino, né? Ele tem que estar vinculado a uma instituição de formação profissional, tipo o SESC, o SENAC, alguma coisa desse tipo, entendeu? Uma escola profissionalizante. E ele tem essa vinculação, tem que ter frequência escolar, entendeu? Então essa é uma das funções também para ser menor aprendiz. Já o trabalhador menor de idade que ele vive na CLT, ele não precisa sequer estar matriculado numa escola. Muito embora a CLT ainda veja alguma proteção para esses alunos que estão contratados na condição de menor, né? Menor de 18 anos. Por exemplo, se não houver no raio de 2 km uma escola de ensino fundamental para aqueles menores analfabetos, a empresa que contratar o menor tem que ter lá nas suas instalações alguma unidade para promover ao ensino básico desses alunos, entendeu? Da alfabetização. Mas não se confunda com a condição de menor aprendiz que a gente vai ver na aula de hoje. Então, gente, a capacidade plena se adquire aos 18 anos, né? A gente vai ver também agora a jornada de trabalho do menor, como está previsto na CLT, de 16 a 18 anos. A jornada de trabalho do menor na qualidade de aprendiz, né? A do menor normal, aquele que está previsto na CLT, é a jornada normal, igual a do adulto, de 8 horas diárias, 44 horas semanais, entendeu? Ele vai
trabalhar como um trabalhador qualquer. O emprego dele vai ter todas as previsões da CLT, inclusive o recolhimento do FGTS, a multa rescisória, aviso prévio, coisas que não existem no contrato do aprendiz, né? O aprendiz, como a gente vai ver aqui, é um contrato temporário, de no máximo 2 anos, né? E quando se encerra esse contrato de trabalho, o menor não tem direito, por exemplo, ao aviso prévio, não tem direito à multa rescisória, né? Então, ele tem uma jornada de trabalho reduzida, mas também a empresa não vai arcar com todos os ônus rescisórios como se fosse um trabalhador normal. Então, se ele é contratado nessa modalidade de menor aprendiz, existe uma vantagem para a empresa também por estar dando aquele primeiro emprego, né, aquele menor, e a lei dá uma contrapartida que os impostos são reduzidos, o depósito fundiário do FGTS, ao invés de 8%, como é o trabalhador normal, é de 2% para o menor aprendiz, entendeu? Não precisa aviso prévio, porque o contrato já está previsto para 2 anos, né? Se encerrar antes do prazo também não tem aquela multa do artigo 479, né? Então, gente, existe também essa modalidade de menor aprendiz, em que a jornada diária não pode ultrapassar 6 horas diárias, né? Ficando vedada a prorrogação e a compensação jornada, podendo chegar ao limite de 8 horas diárias, desde que o aprendiz tenha completado o ensino fundamental e se nelas forem computadas as horas designadas para aprendizagem teórica. Ou seja, se o menor já tiver completado o ensino fundamental, essa jornada de trabalho que ordinariamente é de 6 horas, ela pode estender até 8 horas, entendeu? Desde que nesse período de 8 horas já tenha também incluso o período destinado a aulas teóricas, né? O aprendizado teórico. Então, e a gente se pergunta, o menor faz horas extras, né? Em regra não, não. Mas, no entanto, há umas exceções, né? No caso de força maior, necessidade imperiosa da empresa por, né, todo acontecimento do empregador, né, que não tenha dado causa direta ou indiretamente, né? Por exemplo, uma catástrofe, alguma coisa, que o trabalho do menor for imprescindível para aquela empresa naquele momento, pode haver as horas extras com um acréscimo de 25%, né? Desde que o trabalho do menor seja imprescindível. Você não poder abrir mão de jeito nenhum do trabalho daquele menor para aquele momento, para aquela empresa se livrar de algum prejuízo. Então é autorizado. Quer dizer, as horas extras são autorizadas sim, agora de forma bem remota, em regra não, né? Os menores aprendizes não podem fazer essas horas extras, né? Então se fizer, pode ser compensada, né? O trabalho adicional. A compensação dos empregados em idade plena, ou seja, aqueles que já têm 18 anos, para o trabalho está prevista na súmula 85, né? Mediante acordo escrito entre empregado e empregador ou mediante norma coletiva. Porém, a do trabalhador menor somente poderá ocorrer mediante previsão da norma coletiva. Está no inciso 1º do artigo 413 da CLT. Nessa hipótese de horas extras, mediante compensação, não há acréscimo do valor da hora normal. Pronto. Então, gente, foi revogado, né, pela Lei 13.467, agora de 2019, no intervalo de 15 minutos. Antes de iniciar a jornada de trabalho, anteriormente aplicando ao trabalhador menor previsto no parágrafo 1 do artigo 413. Vamos ver o que fica aqui, 413. Né? É verdade, prorrogação
a duração normal diária do trabalhador do menor, salvo, né, até 2 horas independente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo, nos termos do título 6 desta consolidação, desde que o excesso de horas de um dia seja compensado pela diminuição em outro, né, de modo a ser observado o limite de 48 horas semanais ou outro inferior legalmente fixado. A gente sabe que, na verdade, 44 horas seria a jornada normal, se ele tivesse 8 horas, 46 horas diárias, então uma jornada bem menor, né? 6 horas diárias, então uma jornada bem menor, mas a jornada total mensal do menor aprendiz, ela não pode ultrapassar 48 horas, e essas horas extras que ele trabalhar num dia, ela será devidamente compensada no outro. Quer dizer que não existe pagamento de horas extras ao menor, ela deve ser obrigatoriamente compensada, né? Excepcionalmente por motivo de força maior, até no máximo 12 horas, né? Com acréscimo, quer dizer, o trabalho que é de 8 horas normal, por diária, né? Ele pode chegar até 12 horas, ou ele pode ter até 4 horas extras por dia. Agora isso aí é uma extrema exceção, não só aos trabalhadores de menores aprendizes, mas a qualquer trabalhador, né? Com acréscimo salarial de pelo menos 25% sobre a hora normal, desde que o trabalho do menor seja imprescindível, né, ao funcionamento do estabelecimento. Pronto, gente. Então, vamos ver aqui. Ele tem essa redução, ele pode trabalhar até 12 horas, como a gente viu lá na CLT, né? Agora, nesse caso de calamidade, dessa excepcionalidade por força maior, que está previsto nesse inciso segundo, ele vai receber o acréscimo de 25% por cada hora de trabalhado, entendeu? Já aquela prevista no inciso primeiro, até 2 horas, independente de acréscimo salarial, independente de acréscimo salarial, quer dizer, ele não vai ter esse acréscimo no contra-cheque dele. Por quê? Esse excesso de horas extras de um dia seja compensado na diminuição de outro. Desde que, então, essa compensação é obrigatória para os trabalhadores, os menores aprendizes que trabalham e fazem horas extras, né? Quem são esses que fazem horas extras? Aqueles que já terminaram o ensino fundamental. Porque se ele não terminou o ensino fundamental ainda, ele não pode fazer horas extras de jeito nenhum, né? Então, o menor aprendiz, ele é a partir de 14 anos, né? Como a gente viu. Para firmar um contrato ou alterar a cláusula, o menor de 18 anos precisa da autorização dos pais. Se fosse aquele contrato, né? O contrato da CLT normal, né? O contrato aprendiz geralmente ele é intermediado pela instituição de ensino, né? Pela instituição profissionalizante daquele menor, onde a empresa precisa dessa cota de menor aprendiz que a gente vai ver logo na frente. Essa cota de menor aprendiz, ele vai também, ele se habilita naquela instituição de ensino, se cadastra, não é? E via de regra essa indicação, o trabalho do menor aprendiz, vem por intermédio da instituição profissionalizante em que ele estuda, né? Para firmar o contrato e alterar a cláusula, o menor de 18 precisa da autorização dos pais, né? Contrato firmado com o menor de 18 anos sem a devida autorização, em princípio é nulo, mas as verbas a trabalho são devidas, né? O menor não pode dar recibo de indenização sem a assistência do seu responsável legal. Isso não só o menor aprendiz, como também o menor de 18 anos. Também se ele for menor aprendiz com mais de 18 anos, que a gente vai ver que ele pode ser com mais de 18 anos, o menor aprendiz, ele pode ser até 24 anos, né? E muitas empresas até diferenciam essa nomenclatura, né? Eles falam menor aprendiz, o funcionário de 14 a 18 anos e jovem aprendiz, aqueles de 18 a 24. Mas essa lei não é mais usada assim pelas empresas, não está citada na norma aqui, na CLT, né? O menor não pode dar recibo de indenização sem assistência do seu responsável legal. Isso aqui é o menor de 18 anos, né? Isso aqui é aquela regra geral que está na CLT. É proibido o trabalho noturno,
insalubre e perigoso, está lá previsto no artigo 7 da Constituição, e em locais ou serviços prejudiciais à moralidade, é no artigo 407 da CLT. Não é empregado o menor que presta serviço em oficinas em que trabalham exclusivamente pessoas da família, sob a direção do pai, da mãe ou tutor. É interessante, né, gente? Porque a gente vê muitos... não é difícil a gente ver pessoas, filhos, reclamarem, fazer uma reclamação trabalhista contra os pais na oficina onde ele trabalha, né? Na oficina, não só oficina, naquela empresinha doméstica faz bolo, torta, alguma coisa para fora, se prestar serviços exclusivamente para pessoas da família, né, sob a direção do pai, da mãe ou do tutor, não é considerado empregado, entendeu? Ele não tem aqueles direitos trabalhistas. Contrato de trabalho do menor aprendiz. Isso que eu falei aqui mais para cima são afetos tanto ao trabalhador menor, previsto na CLT, o trabalhador menor de 16 a 18 anos, como também dos menores aprendizes. É uma regra geral que serve para os dois. Agora a gente vai falar mais sobre, concentrar aqui na hipótese do menor aprendiz, que é do artigo 424 em diante, né, da CLT. O menor, propriamente dito, a regra geral, a gente já vê a partir do 412 a gente já vê, né, mas o trabalho do menor aprendiz vai, a partir de agora a gente vai falar mais especificamente sobre ele, né. De acordo com o artigo 428 da CLT, o contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado. Olha aí. Em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e ao menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, ó, esse é um requisito, ó, inscrito em programa de aprendizagem, quer dizer que formação técnico-profissional, metódico, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a esta formação, entendeu? Este é o conceito de contrato do menor aprendiz, está previsto no artigo 428 da CLT. O contrato de aprendiz não poderá ser estipulado por prazo superior a 2 anos, né, gente? A gente vê que ele pode ser de menores de 14 a 24 anos, né? Porque pode ser que esteja um jovem de 23 anos que está matriculado num curso de ensino fundamental ou ensino médio, né? Numa escola profissionalizante e seja aproveitada a sua mão de obra por uma empresa e queira contratá-lo na modalidade de jovem aprendiz, que está amparado na legislação, né? Ele não quer contratar diretamente aquele jovem para ser um empregado normal. Existem algumas vantagens, né, para a empresa contratar um jovem aprendiz, né? A gente vê muita empresa que não gosta de dar oportunidade de primeiro emprego a ninguém, né? A jovem nenhum, já que é aquele que tem experiência, aí fica aquela celeuma. Então a legislação ela vem para dar esse incentivo a mais ao trabalhador, né? Ao empresário, melhor dizendo, para que ele contrate aquele jovem que dê uma formação profissional a ele, né? Em contrapartida ela vai receber os incentivos fiscais, né? Para ter menos encargos com aquele trabalhador que a princípio não vai dar a mesma rentabilidade do que um funcionário já experiente, né? Então é uma troca, uma compensação. O jovem ganha experiência, mas ganha menos direitos, esse contrato de jovem aprendiz, e a empresa ela transfere conhecimento e em contrapartida paga menos encargos, né? Eu acho muito vantajoso para a empresa, porque depois ela formando o próprio funcionário depois, ela aproveitando essa mão de obra, ou contratando ele com um contrato normal, depois que ele já pegou aquela experiência, ele mais do que ninguém vai estar qualificado e já saber das expectativas da empresa quanto ao trabalho que ele vai desempenhar, né? Então é vantagem para a empresa o contrato. Além da função social do contrato, é muita vantagem o contrato
contratar um jovem aprendiz. Tem que ver que não pode ser superior a 2 anos, né? Então, se o jovem for contratado com 14 anos, ele vai poder ficar até 16. Se for contratado com 18 ou com 17 anos, ele vai ficar até 19. Né? Ele vai ficar só no máximo 2 anos. Né? A idade máxima permitida para celebrar o contrato de aprendizagem passou a ser de 24 anos. Antes era de 18, gente. Passou de 24. Uma coisa curiosa também, que já foi legal o trabalho no Brasil de menores de 14 anos. Né? Tinha um decreto, o 229, lá de 1967, ele já falava que o menor de 12 anos já podia ser contratado. Né? Mas isso aí depois do estudo da Constituição de 88, esse trabalho de menor de 14 anos foi terminantemente proibido. Né? E recentemente foi ampliado para 24 anos a possibilidade do contrato de aprendizagem. Né? Então, anteriormente a idade máxima era de 18 anos, no entanto a idade mínima não foi alterada, permanece 14 anos. Né? Muitas empresas diferenciam a nomenclatura dada ao aprendiz como sendo menor aprendiz o de 14 a 18 anos e o jovem aprendiz de 18 a 24, como a gente já falou. Né? A idade máxima do contrato de aprendizagem não se aplica a aprendizes com deficiências, ou seja, estes poderão ser contratados como aprendizes mesmo com idade superior a 24 anos, né? E também não tem limitação quanto a esses 2 anos de contrato. Ele pode ser que ele se estenda, se prorrogue ou seja firmado por prazo superior aos 2 anos. O prazo superior aos 2 anos, né? É garantido o pagamento de salário mínimo por hora, né? Então, ele trabalha no serviço de regra de 6 horas por dia, então ele vai receber proporcional a essas horas trabalhadas, né? E pode, contra-cheque, literalmente vir um valor menor do que o salário mínimo, mas ele está recebendo o valor hora do salário mínimo de acordo com a jornada de trabalho que ele tem. Se ele trabalha 4 horas por dia, ele vai receber igual a uma jornada parcial, né? Então ele vai receber proporcionalmente aquelas 4 horas, aquele valor, o salário mínimo hora, né? As férias devem coincidir com as férias escolares, né? Então, toda vez que o menor aprendiz ele receber férias da empresa onde ele trabalha, essas férias têm que coincidir com aquelas férias escolares, né? O artigo 65, inclusive do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura a todo menor aprendiz direitos trabalhistas, né, e previdenciários dele, seguro-desemprego, FTS, FTC, salário, para transporte, né? Mas não há aquelas verbas rescisórias, como eu já falei, não há aviso prévio, não há multa por rescisão motivada que é de 40% que a gente fala do FGTS, não existe essa multa no contrato de menor aprendiz, né? Importante, o artigo 424 disciplina que os responsáveis pelo aprendiz também possuem o dever de afastar o menor de trabalhos que afetem a sua rotina escolar, sua saúde ou traga algum outro tipo de problema para o jovem, né? Está lá no artigo 424. Então, a gente tem que ver com uma responsabilidade muito grande do contrato do menor aprendiz, né? Ele não pode ser qualquer trabalho, ele tem que estar sempre de olho para ver se aquele trabalho não está comprometendo o estudo do aluno, né? Tem que ter um acompanhamento das notas, tem que ter compatibilidade de horário, né? Que garanta a frequência escolar, né? Então tem toda uma responsabilidade por trás do contrato de menor aprendiz, né? A jornada de trabalho, como a gente já falou, ela não pode ser superior a 6 horas diárias, né? Ficando vedada a prorrogação e a compensação de jornada, podendo chegar ao limite de 8 horas diárias, desde que o aprendiz tenha completado o ensino fundamental, né? E se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica, né? Pode chegar até 8 horas, contando que pelo menos 2 seja já reservada à aprendizagem teórica também. A obrigatoriedade de contratação de aprendiz.
conjunta. Aí a gente pergunta, né? Mas isso quer dizer que toda empresa vai ter que ter jovem aprendiz no seu quadro? É obrigatório? É facultativo? A gente deveria ser uma faculdade, né? Já que tem tantas, já que tem tanta. 2 minutos, gente. Ô Davi, deixa eu acender essa luz aqui para ficar melhor a luminosidade. 2 minutinhos. Acenda a luz aí, por favor. Acenda a luz. Deixa eu abrir aqui. 2 minutos. Enquanto eu estava gravando uma aula, já estava ficando escuro aqui, ninguém estava comigo já. Então, uma jornada de trabalho, contar a obrigatoriedade do contrato de trabalho na condição de aprendiz, né? A CLT ela estabelece, no artigo 429, que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular os cursos de Serviços Nacionais de Aprendizagem, SESC, SENAI, SENAC, etc., né? É considerado o número de trabalhadores existente em cada estabelecimento, cuja função, demanda e formação profissional de número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo. A gente vai ver, gente, que não são todas as empresas que estão obrigadas a ter esse número mínimo, seja esse número mínimo ou o número máximo de aprendizes, né? E nos termos dessa instrução normativa, que depois ela foi até transformada em lei, em decreto, mas eu recomendo a leitura dessa instrução porque ela fala só do menor aprendiz. Então, se vocês forem estudar, abra a instrução normativa 465, que ela fala tudo sobre o menor aprendiz. E o decreto que ela está inserido atualmente, também desse mesmo ano, 2018, ele fala mais coisas sobre aleitamento materno, fala um bocado de outras coisas que não interessam ao nosso estudo agora, né? Então, dê uma leitura nessa instrução normativa que vale muito a pena, né? São obrigadas as empresas que tiverem pelo menos 7 empregados contratados na função que demandam formação profissional a contratarem menor aprendiz. Agora a gente vai ver, gente, que não são todas as empresas, são apenas aquelas empresas que não são microempresas nem empresas de pequeno porte. As microempresas e empresas de pequeno porte, elas estão isentas dessa obrigação de cumprir com essa cota de menores aprendizes, né? A microempresa e empresa de pequeno porte não precisa contratar menor aprendiz. Pode contratar se quiser. Inclusive, se ela quiser contratar, ela vai obedecer o número máximo de 15% de funcionário com menores aprendizes, mas ela não está também obrigada a respeitar aquele número mínimo. Se ela quiser contratar menos do que 5%, ela também pode contratar. A empresa, eu estou falando da microempresa e empresa de pequeno porte, né? Mas a empresa de grande porte, ela precisa cumprir essa cota que a gente falou aqui, de pelo menos 5% de menores aprendizes, né? E se ela quiser contratar mais, também fica limitada ao limite máximo de 15%, né? A função que demanda formação profissional. Não são qualquer função que você deve contratar um menor aprendiz, né? São apenas aquelas que demandam formação profissional, né? Para a definição de função que demanda formação profissional, deverá ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações, né? É o CBO que a gente chama, né? Elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa vai ter que ir nessa lista de empresa e de funções lá do Ministério do Trabalho e ver se aquela profissão demanda aquela formação, né? Ficam excluídas, aquilo que eu falei, gente, da definição as funções que demanda para o seu exercício a habilitação profissional do nível técnico ou superior, ou ainda as funções que sejam caracterizadas como gestor tal, né? Mas eu vou falar logo disso aqui. A habilitação profissional de nível técnico ou superior. Tem funções que elas só podem ser desempenhadas por quem já tem o nível técnico ou superior. Entendeu? Por exemplo,
não existe um contrato de menor aprendiz para trabalhar na condição de enfermeira, por exemplo. A gente não vê enfermeira aprendiz, né? Ela para ser para atuar nessa área de enfermagem, ela precisa ser técnica de enfermagem ou já ser ou enfermeira na NEB, né? Ou ter o curso superior de enfermagem, né? Se por acaso ela é estudante ainda da escola de formação técnica de enfermagem, pode trabalhar na condição de estagiária, que é uma condição diferente, mas não na de menor aprendiz, né? O menor aprendiz a gente vai ver que ele inclusive tem carteira assinada, tem tudo isso, né? E, e para ele trabalhar nessa condição existem esse impedimento de habilitação profissional de nível técnico para essa função, do caso que eu falei de enfermagem, né? Então ela vai ter que, um técnico de enfermagem ele tem que ter o porém, né, tem que ter aquela autorização como técnico para atuar. Então ele não trabalha nessa condição de menor aprendiz. Por quê? Porque a própria lei determina que ele tenha essa habilitação profissional, habilitada por quem? Pelo conselho de classe da sua categoria, né? Ou seja, ficam excluídas da base de cálculo da cota de aprendizagem. Aquelas empresas, né, que tem a cota de aprendizagem é o seguinte: se a empresa tem 100 funcionários, mas será que são todos? Vou ter que contabilizar todos os 100 para saber qual é o limite de 5% ou de 15% que a gente falou? Não, aí da cota da contagem desses funcionários, né, ficam excluídos da base de cálculo da cota de aprendizagem as funções que, em virtude da lei, exige habilitação profissional. Quando uma empresa que tenha 100 funcionários, mas no quadro desses 100 funcionários, 20, por exemplo, for técnico ou de enfermagem ou enfermeiro, por exemplo, esses 20 já ficam de fora da contagem daquele número de empregados daquela empresa. Isso está dizendo aqui o inciso primeiro. Eu acho que isso aqui é o artigo 3º dessa lei. As funções caracterizadas com cargo de direção, gerente, confiança, pronto, esses também ficam de fora da contagem do número geral de funcionários. Se daqueles 100, 20 já são enfermeiros, estão fora, 10 são gerentes, alguma coisa também fica fora dessa contagem do número de empregados. Para depois do número final a gente tirar aquele 5% de exigência, né? Que a lei fala aqui. Os trabalhadores contratados sob regime de contrato temporário, no termo dessa lei aqui, 6.019. Então, os trabalhos com regime temporário também são excluídos dessa contagem da cota, para saber qual seria a porcentagem mínima de trabalhadores de contratos de aprendiz, né? Então, os trabalhadores também ficam excluídos, e também aqueles que já compõem o quadro da empresa na condição de contratados aprendizes também ficam fora dessa contagem. Então, daquele exemplo que eu dei de 100 funcionários, se 5 já forem aprendizes, ponto, então esses 5 ficam de fora da contagem também do número de funcionários. Mas, só exemplificando aqui o que está dizendo esse artigo, se 100 funcionários, 20 foram de técnicos ou de formação superior obrigatória, os enfermeiros de enfermagem, por exemplo, ficam de fora da contagem, aí fica 80. Aí, se desses 80 que ficaram, 10 são de direção, gerentes e cargo de confiança, também fica de fora, fica só 70 para a gente contar, né? Trabalhadores contratados sob regime de trabalho temporário, uns pouco mais 10 sejam contratados nesse regime, porque a gente diminui mais 10, ficam só 60. Desses 60, 5 ou 10 já são menores aprendizes que já foram contratados. Aí também já fica de fora da contagem esses 10. Sobrou só 50 funcionários. Aqueles 100 primeiros 50 funcionários seriam aquela base de cálculo para extrair a cota de mínima de menores aprendizes ou máxima, né? Então, estão legalmente dispensados do cumprimento de cota de aprendizagem as microempresas e empresas de pequeno porte, né, optantes ou não, né, do regime especial unificado de arrecadação, aquele simples nacional, né? Elas não precisam ser optantes ou deixar de ser optantes. O que vai dizer se elas podem ou se elas são obrigadas a ter
essa cota mínima de menores aprendizes no seu quadro de funcionários é o faturamento, né? A gente sabe que o que determina uma empresa, microempresa, uma empresa de pequeno porte e empresa de grande porte é justamente o faturamento anual, né? Então ela tem que, quando for contratar ou cadastrar, ela vai ter que demonstrar qual é o faturamento anual para saber se ela pode contratar ou se deve contratar os menores aprendizes, né? Então, a contribuição devida às microempresas e empresas de pequeno porte nacional. Né? Então, as atividades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional na modalidade de aprendizagem inscritas no Cadastro Nacional de Aprendizagem concurso validado. Quer dizer, essas entidades também estão dispensadas de ter menor aprendiz, né? Os estabelecimentos que, embora dispensadas da obrigação de contratar aprendizes, decidam pela contratação, devem observar todas as normas dos institutos, inclusive o percentual máximo previsto no artigo 429, né? Não estando obrigado, no entanto, ao cumprimento do percentual mínimo. A gente já falou, né? Essas empresas que são de pequeno porte, microempresas de pequeno porte, não estão obrigadas a ter essa cota mínima de aprendiz. Mas se ela quiser ter esse menor de aprendiz, ela pode, agora ela vai ter que se adequar a todo as diretrizes, né? Que fixadas na lei, e vai ter que respeitar aquele limite máximo. Ela não pode chegar assim, não, eu gostei desse contrato de aprendiz, vou botar aqui 50% dos meus funcionários vai ser contrato de aprendiz. Não pode, né? Ela vai ter que respeitar aquele limite máximo, né? De 15% do quadro de funcionários para menores aprendizes. E, no entanto, ela não precisa respeitar aquele limite mínimo de 5%, né? Se houver alguma celeuma contra o número mínimo, se der um número incompleto, ele é arredondado para o número poder, depois que a gente for ver aquele 5% mínimo exigido, 2 funcionários e meio, então arredonda para 3, vamos dizer assim, entendeu? Ele sempre vai arredondar para mais. Recomendo a leitura da instrução normativa e o decreto, né? E ela hoje está prevista nesse decreto aqui, do mesmo ano, né? Atividades insalubres e perigosas não é permitido, né, gente, para o contrato do trabalhador menor. Ainda quais serviços perigosos e insalubres, constantes no quadro para este fim, aprovado pelo diretor-geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho, bem como em locais ou serviços superficiais da sua moralidade, né? O trabalho em ruas, também o salário, eu não sei se eu falei aqui nesse material, mas o trabalho noturno é proibido para os menores de 18 anos, né? Os menores aprendizes menores de 18 anos, mas os maiores de 18 anos, eles podem sim, mesmo aprendiz, ele pode trabalhar no período noturno, desde que ganhe aquele adicional, né? Adicional noturno. O horário noturno, como a gente viu, é aquele previsto das 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, né? Para o trabalho urbano, e das 21 horas às 5 horas do dia seguinte para o trabalho rural, né? Trabalho em ruas, praças. Ô, Andresa. Andresa. Deixa esse gato para lá, por favor. Desculpe, gente, aqui o home office, aí chegou o gato da patroa aí, miando aqui na maior altura. Mas vamos continuar. Trabalho em ruas, praças e logradouros, né? Trabalho exercido nas ruas, praças e logradouros homologados dependerá de prévia autorização pelo juiz de menores, né? Ao qual cabe verificar a ocupação e se é indispensável a sua própria subsistência, ou a de seus pais, né? Avós e os irmãos. Esse, inclusive, está previsto também no ECA, né?
desde que a ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Então, quer dizer, se for um trabalho ao ar livre, se for um trabalho em praça, deve ter uma autorização especial do juiz. Considera-se prejudicar a moralidade do menor o trabalho prestado de qualquer modo em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, danças, danceterias, né, e estabelecimentos análogos, né, em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginásticas e outros semelhantes, a de produção, composição, entregas e vendas de escritos impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral. Vamos contratar um menor para distribuir propaganda de um show, de uma banda aí, daquelas moças que estão semi vestidas, né, no sinal de trânsito. Aí você pode contratar um menor para fazer isso aí, né? Então tem que ter uma autorização especial, né? Consistir na venda em varejo de bebidas alcoólicas, né? Isso aí também são atividades que prejudicam a moralidade. O juiz poderá autorizar trabalho nessas hipóteses se verificar que a participação do menor tenha fim educativo e não atente contra a sua moral, desde que se certifique se a ocupação do menor é indispensável à própria subsistência de seus pais, avós e irmãos e não advide nenhum prejuízo à sua formação. Está no artigo 406 da CLT. Né? A adequação de função, né? É verificada pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde ou ao seu desenvolvimento físico ou moral, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de função, né? Está previsto no artigo 407. Então, se o juiz verificar, ou a autoridade, uma fiscalizadora do Ministério do Trabalho, ao verificar que aquela atividade é incompatível com prejudicial à saúde, a física e moral do menor, ela vai solicitar da empresa que encontre uma atividade compatível com a do menor. Se não for encontrada essa atividade para ser substituída e mesmo assim não for adequada àquela função a condições normais, né, o contrato será rescindido. É o que está dizendo no parágrafo desse mesmo artigo. Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho na forma do artigo 483. A extinção do contrato de trabalho de aprendizagem, né? O contrato, geralmente, via de regra, ele é feito, o contrato de aprendizagem, por um período máximo de 24 meses, né? 2 anos, né? Então, aqui mas ele pode haver alguma forma de rescisão antecipada desse período, né? Mas as modalidades ordinárias de rescisão, de extinção do contrato de trabalho de aprendizagem são as seguintes. Inclusive começa a ser previsto no artigo 433 da CLT. O contrato de trabalho de aprendizagem extingue-se-á no seu termo é aquela data final que foi fixada no próprio contrato, né? Ou quando o aprendiz completar 24 anos, né? Ressalvada a hipótese prevista no artigo 5º do artigo 428 dessa consideração, ou ainda antecipada nas seguintes hipóteses. Deixa eu ver logo que hipótese é essa do parágrafo 5º. Parágrafo 5º do artigo 428. 428. A idade máxima prevista no caput desse artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. Pronto. É aquela hipótese que eu falei sobre os portadores de deficiências, que ele pode ultrapassar essa idade de 24 anos, né? 24 anos é o limite para aqueles menores aprendizes que não têm deficiência física ou mental.
que seja contratado na qualidade de menor aprendiz. Mas se ele tivesse incapacidade, é uma exceção, né? Ele pode se estender além dos 24 anos de idade. Então, via de regra é assim, ele se acaba esse contrato de aprendizagem ou com o termo final da data prevista, né, no contrato, ou com os 24 anos de idade. Vamos supor, se ele for contratado como um jovem aprendiz com 23 anos de idade, aquele contrato ele não poderá ter mais de um ano, né? Mas se for contratado por algum equipe por 2 anos, quando ele fizer 24 anos, mesmo que tenha mais tempo a ser cumprido naquele contrato, ele terá que ser rescindido esse contrato, porque ele já atingiu a idade limite de 24 anos. Ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses, né? Antecipadamente, que ele falou aqui, ó. Ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. Antecipadamente aqui, ao termo final, que era previsto no contrato, né? Se for desempenho suficiente ou aprendizado, ou inaptidão do aprendizado. Se falta de rendimento, né? Ele não aprendeu o que estava sendo ensinado, ou então ele não estava desempenhando as funções que era para desempenhar, ele não estava atingindo a evolução normal que se espera de um jovem aprendiz. Estava bem aquém, estava desinteressado. Então, o desempenho insuficiente ele pode ser rescindido antecipadamente esse contrato, né? Salvo para o aprendiz com deficiência, né? Quando desprovido de recursos de acessibilidade, tecnologia, de assistíveis, né? De apoio necessário ao desempenho de sua atividade. Não pode ser contratado para o menor com deficiência se não forem dadas todas as condições para ele desempenhar aquela função, de acessibilidade para aquela função, né? Então, ele pode ser o rendimento, desenvolvimento insuficiente ou inaptidão do aprendiz. Falta grave, também é um motivo para a dispensa. Essa falta grave a gente viu lá no artigo, quando a gente falou de revisão do contrato de trabalho, no artigo 482, né, aquele rol, indisciplina, insubordinação, né, tudo aquele rol aqui lá no artigo 482 da CLT, lá onde está as faltas graves que podem ser cometidas no servidor. Então, o menor do aprendiz cometendo qualquer daquelas faltas graves que estão previstas lá no artigo 482, eles podem ser rescindidos antecipadamente o contrato do menor aprendiz. A pedido do aprendiz, é porque ele assinou um contrato de 2 anos, que ele vai ficar obrigado a trabalhar todos esses 2 anos. Se ele vê que não é o que ele quer e tal, é um direito potestativo dele pedir a rescisão daquele contrato, né? E nessa hipótese, gente, o artigo parágrafo foi revogado. Nessa hipótese, tanto se ele for demitido, nessa hipótese, tanto se ele for demitido ou rescindido antecipadamente o contrato de trabalho dele, ou se ele pedir para sair antecipadamente, seja por motivo do empregador ou do menor aprendiz, ou qualquer um dos eles estão isentos daquela multa prevista no artigo 479 e 478 da CLT, né? Essas multas elas falam o seguinte, se vocês não se lembram ainda, a gente viu elas no semestre passado, né? Os contratos de tempo determinado, eles devem acabar na data prevista para encerramento, né? Mas se a iniciativa for do empregador para rescindir aquele contrato, ele vai ter que indenizar o trabalhador na metade daqueles meses que ainda faltavam para completar o contrato de trabalho. Não se estava faltando 8 meses para acabar o contrato de trabalho. O empregador quis colocar o empregado para fora, ele vai ter que indenizar pelo menos em 4 meses, que é a metade que faltava para cumprir, né? Em valor, em espécie, ele vai ter que indenizar. Essa é a indenização cabível para a rescisão do contrato determinado.
E se a iniciativa for do empregado, está previsto no artigo 480, ele tem que indenizar os prejuízos que a empresa teve por conta dessa rescisão antecipada até o limite também financeiro equivalente àqueles 4 meses, que é a metade do que faltava, entendeu? Então, a própria norma aqui, esse próprio parágrafo 2º, esse artigo que a gente está estudando aqui, 433, ele prevê que não se aplicam essas normas de rescisão do contrato por tempo determinado, previsto lá nesse artigo 479 e 480 da CLT, viu, gente? Então, se ele for rescindido o contrato, mesmo que seja antecipadamente, por qualquer motivo, ele não gera essa indenização aqui. Também não gera nenhuma multa rescisória, nem aviso prévio, como aqui viu, né? Em outros momentos da aula. Então, gente, essa foi nossa aula sobre a criança, o trabalho da criança, do menor e do adolescente, tanto aqueles que são previstos na CLT, como tanto aqueles trabalhadores normais, o trabalho desempenhado pelo menor de 16 a 18 anos, como também pelo menor aprendiz, né, que tem requisitos próprios de 14 a 24 anos. Então vocês dêem uma revisada na matéria, dêem uma lida na doutrina e até a próxima aula, gente. Tá? Um abraço a todos.